Estamos de volta com o programa O Mundo da Criança e nós estamos falando hoje sobre cirurgia pediátrica. E a nossa companheira, a nossa colega de trabalho que está aqui hoje com a gente é a doutora Juliana Pascon Santos, que está dando uma aula para a gente aí, quando o pai deve se preocupar, quando não deve. E falamos sobre apendicite, essa doença que às vezes dá um susto quando precisa operar. Então, falamos sobre invaginação intestinal e agora tem mais algumas coisinhas que eu quero alertar você, papai, mamãe. Agora nós vamos falar de algumas coisas aí relacionadas ao aspecto urológico, ao saquinho, ao pipi. Você que tem um meninão em casa aí, preste atenção para você não perder aí as chances quando ocorre uma urgência. Ju, o testículo lá é tão valorizado pelo papai, né? A gente vê, tá lá o pipi do nenê, o saquinho, e sempre tem fimose ou não tem fimose, tá? Mas de repente acontece assim, até uma emergência. Conta pra gente aí, Juliana, como é que essas coisas que podem acontecer com o saquinho do bebê. As emergências que ocorrem, né, na região escrotal, que seria a parte do saquinho, a gente chama de escroto agudo, porque é uma coisa que precisa ser resolvida, né? Então, como a figura está mostrando aí, essa coloração avermelhada em algum dos lados, né, do escroto mostra pra gente que alguma coisa não está certo. E aí, são duas coisas mais comuns que acontecem. Uma é a inflamação do testículo, que chama orquite ou orquiepididimite. Inflama, dói, né? A criança até às vezes anda com a perninha aberta. E a outra seria a torção testicular, que é uma patologia mais grave, que precisa de correção cirúrgica dentro de 6 horas para a criança não perder esse testículo. Então, como é que a gente diferencia as duas? Né? A dor da torção testicular, que é o quadro mais grave, é súbita. A criança às vezes está dormindo, acorda com a dor, gritando, vomita de tanta dor. Tá? Então, é um quadro bem dramático que, para os pais ficarem atentos, né, que pode ser uma torção e isso precisa de uma correção meio que imediata, até umas 6 horas, quanto antes fizer melhor. E a orquiepididimite, que seria a inflamação, é tratada com anti-inflamatório, repouso, né, uma bactéria ali da cabecinha do pipi que migrou pelo canalzinho do xixi e chegou até o saquinho e fez essa inflamação. Aí vale então a observação que você que valoriza tanto aí o pipi, tem fimose, não tem fimose, isso aí como é que resolve e tal, mas tem uma coisa mais séria, que é quando o seu filhinho começa com dor. Se ele começar com dor, você tem que resolver. Aliás, tem que avaliar, tem que ver direitinho, pelo risco de a gente ter uma torção de testículo. Explica aí pra gente o que é essa torção, Ju, porque aí dobra tudo, né? Dobra tudo. O testículo, ele fica no saquinho parecendo um sino, né? Então fica a bolinha aqui pendurada e chegando nele tem os vasos de sangue, né? Então, toda vez que esse testículo roda em volta de si mesmo, faz uma volta quase completa ou completa, para de chegar sangue até o testículo. Então isso é como se fosse um infarto, né? Igual tem no coração, tem no testículo. Então, esse quadro ele precisa ser resolvido, esse sangue precisa chegar o quanto antes lá, para não ter sofrimento do testículo e até a perda, né? A criança demora muito, perde o testículo, a gente tem que tirar o que sobrou dele, porque ele derrete. Então, tá chegando sangue lá no testículo dentro do saquinho, o testículo roda em volta de si e aí para de chegar sangue, fica impedida a passagem. E aí, tudo que fica sem sangue no nosso organismo começa a entrar em sofrimento. Isso que causa dor importante e é uma dor que não melhora. Não importa a posição que você coloque a criança, a dor sempre vai piorar. E às vezes dói até a barriga, né? Dói. A dor é tão forte que às vezes a criança queixa de dor. Põe a mãozinha na barriga, Mas você falou bem, isso pode acontecer, fato análogo que acontece no coração. Mas eu tenho certeza que o papai que está ouvindo lá, se for no coração não tem importância, o problema é no testículo. Mas é isso aí, se começar com dor no testículo, dor lá com irradiação para a barriga. Para a barriga, às vezes põe a mão assim na parte que parece a bexiga, né, e abaixa, porque é uma dor que não tem melhora e cada vez piora mais. E você vê, às vezes a criança fica pálida, né, de tanta dor e não melhora. E não consegue andar às vezes, né, porque se não bate... Não consegue andar e às vezes quando a gente tem dúvida, às vezes está lá, chega no pronto-socorro, o pediatra ficou em dúvida, pode adiantar a investigação com ultrassom se quiser.
o ultrassonografista passa o aparelho e consegue definir pra gente o que é. Faz um Doppler aí, faz um Doppler. E você vê direitinho se está passando sangue ou se não Isso, está. e acaba confirmando o diagnóstico e aí sim, certeza, ele é decisivo, né? Decisivo. O ultrassom é decisivo e orienta e define, e é uma conduta cirúrgica de imediato, né? Isso, não importa o horário, a gente tem que resolver. Isso, hoje nós estamos falando, se é apendicite tem que operar, se torce o testículo tem que operar. Tem alguma coisa que não, né? Realmente, hoje o programa está agressivo, o cirurgião é agressivo por si só, ainda bem que nós estamos aqui com uma mulher que é mais passiva, né? Mas cirurgião tem que abrir, aí vê sangue e fica contente, né? Já está... Aí ele acalma, da própria formação, né? O cirurgião é nervoso até o bisturi fazer o corte, a hora que vê o sangue, fica ele tranquilo. Acalma. Mas mostra mais algumas coisas agora na urgência aí pra gente, né, Ju? Pra gente ver algumas outras situações clínicas que a gente precisa orientar. Fala aí o que é hérnia pra gente. Então a hérnia, normalmente, né, a hérnia inguinal, temos a hérnia umbilical também. Aqui na fotografia é o menininho. A hérnia é esse gordinho, essa bolinha que forma na virilha e às vezes ela pode descer até o saquinho. Então é uma patologia que é benigna até certo ponto, não precisa sair correndo para operar, mas é uma patologia que se for feito o diagnóstico de hérnia, a correção é cirúrgica, ela não vai sumir. Então, os nenês que foram prematuros, que tem mais chance de desenvolver, às vezes não foi notado de bebê, começa a notar quando a criança cresce um pouquinho mais, que anda, que faz esforço, mas isso está lá desde que ele nasceu. E é uma patologia que ela é de correção cirúrgica, não vai sumir, não tem um remedinho que vai passar, não adianta moeda, não adianta faixinha, infelizmente não tem outra maneira. E aí vale você mencionar pra gente, porque às vezes ela se torna cirúrgica porque isso. Encarcera, né? Encarcera. Então essa hérnia ela é uma hérnia porque ela entra e sai. Então esse gordinho que tem na foto, a criança chora, ou tá fazendo esforço, ou até de erguer a perninha, de qualquer esforço que ela fizer, esse conteúdo vai sair e vai ficar essa bolinha na virilha. Quando ela dorme, ou para de chorar, ou para de fazer o esforço, essa bolinha tende a voltar. Então fica tudo murchinho de novo. O que a bolinha explica que é o intestino, né? Isso. Essa bolinha é o conteúdo de dentro da barriga. É a parte intestinal, no caso, né? Se os pais notarem que entra e sai, mas ele parou de chorar, tá quietinho e a bolinha tá lá, o gordinho continua lá, aí tem que procurar o pronto-socorro, procurar a gente para poder reduzir. Porque essa bolinha ficando lá é o intestino que tá lá dentro. E vai ficando apertadinho lá dentro. E começa a parar de passar sangue, tudo que para de passar sangue entra em sofrimento. Que é a hérnia que a gente chama de encarcerada, né? Ou até estrangulada, quando fica bastante tempo o intestino preso naquela bolinha na virilha. Então, essa é outra situação que precisa de resolver, sabe? Às vezes os cirurgiões resolvem com um jeitinho, aperta aqui, aperta ali e tal. Pronto, consegui. Que ótimo, vamos marcar a cirurgia, uma cirurgia eletiva que vai para o dia seguinte ou vai fazer os exames. Mas às vezes vocês não conseguem, né? Às vezes não consegue. A gente tenta sempre fazer a redução, né, com a mão, para a mãe poder também ficar, a mãe sossegada e aqueles tecidos ali ficarem desinflamados para poder fazer uma cirurgia eletiva, marcada, tudo certinho. Mas às vezes em criança é mais difícil, mas tem essa situação de estrangulamento, que é quando o intestino entra em sofrimento e aí você às vezes precisa até abrir a barriguinha para ver como é que está lá dentro, além da correção da hérnia. Isso acontece com hérnia inguinal ou com hérnia inguino-escrotal, né? Então você tem o risco de você ter uma hérnia no filhinho e de repente a coisa virar uma situação assim que precisa resolver no hospital. Às vezes precisa até de cirurgia porque encarcerou e não conseguiu reduzir. Então é outra situação que nós queríamos lembrar a você que é importante você saber, você se conceituar para que no momento adequado você possa agir com prudência em relação ao seu filhinho. Então, as meninas, a mesma coisa, né? As meninas também podem ter hérnia. Normalmente, o que fica na bolinha, na virilha delas é o ovário. Então, é uma situação um pouquinho mais chata, porque o ovário a gente não consegue, difícil empurrar para dentro. De novo. Então, se você notar o gordinho na virilha, o abaulamento, que a gente chama,
mesmo que for para tirar dúvida, leve, porque é melhor não ser nada do que ficar atrasado o diagnóstico. Nós estamos poupando as menininhas, né? Parece que as menininhas não têm nada, não temos nada contra as menininhas, não. Mas às vezes eles têm lá dentro da barriga também ovário que dá problema, né? Ovário que torce, intraútero, né? Aí nasce já com o ovarinho torcido, já com o diagnóstico do ultrassom na barriga da mãe. E aí a gente só tem que abrir para tirar. E aí, tadinho, mas já vai operar tão pequena. Aí tira esse ovário que já... e às vezes rompe cisto dentro do ovário de crianças um pouco maiores, tem dores que simulam apendicite. Né? Exato, aí seriam as dores abdominais que imitam, né, o abdômen agudo, que é a apendicite, a invaginação. Então realmente as menininhas não estão fora disso não, às vezes elas têm dor forte, precisa resolver, as menininhas também podem evacuar com sangue, ter uma invaginação. Não são só os homens que são vítimas desses torpedos aí, não. Mas vamos para umas coisas assim mais simples. Nós falamos de hérnia inguinal, tem aí uma hérnia umbilical, mostra aí pra gente a hérnia umbilical aí, tem de vários tamanhos. De vários tamanhos, né? Até a primeira ali de cima da bermudinha vermelha é uma hérnia umbilical grande, que tem uma probóscide grande que a gente chama, que é esse excesso de pele, né? Então, a hérnia umbilical, quando ela é pequena, porque para medir, a gente orienta os pais a colocar o dedo dentro da hérnia, não é o tanto que sai. Então, é o buraquinho que está lá dentro. É o buraquinho que está lá dentro. Então, até 1,5 cm, essa hérnia, numa criancinha pequena, menor que 3 aninhos, ela consegue fechar. A maioria das vezes ela fecha sozinha. Passou de um dedinho e meio, já fica mais difícil, mas a orientação que a gente dá a gente pode aguardar até os 3 anos, se não fechar, a gente opera, não tem pressa, não vai trazer nada, não dói. E essa não encarcera? Não encarcera. E não dói, viu, gente? A culpa da dor na barriga sempre fica por parte da hérnia ou do apêndice, mas a hérnia umbilical, dificilmente ela vai doer. Quando tem aquelas crianças, de novo, os prematuros, né, que tem as hérnias maiores, igual apareceu ali na figura, até as 2 primeiras de cima, né? Até pode ser indicada a correção cirúrgica mais cedo. Mais por conta de estética do que de funcionalidade. Ela não, se essa hérnia ficar lá, ela não vai doer. Só vai ficando mais feia. E aí, principalmente as menininhas. A mãe olha e fala, todo mundo fica apontando minha filha, faz volume embaixo da roupa. Então, esse é um problema mais, assim, de estética mesmo. Então, esse é um aspecto, assim, da diferenciação. Se você tem uma hérnia de umbigo e você tem uma hérnia inguinal ou uma hérnia inguinoescrotal. São situações diferentes. A hérnia inguinal pode ter alguma emergência. A umbilical, tranquilo, em geral ela tem uma resolução espontânea. Isso. Né? Agora, esse aspecto estético, às vezes o pai incomoda, eu quero operar porque está muito grande, eu quero operar porque está muito grande. Aí realmente eles os cirurgiões deixam o umbigo bonitinho, né? Fica tudo certinho. E às vezes mais por esse problema da beleza do que por uma necessidade fisiológica que se opera uma hérnia de umbigo. Né? Mas a gente tem mais alguns probleminhas ainda e nós queremos lembrar que hoje nós temos porta-retrato. Eu sei aí então, que tem gente esperando, Marcela, Bruno e tal, e nós vamos mostrar aí daqui a pouquinho a figura aí linda que vocês estão na imagem da televisão. Mas fala mais alguma coisa sobre os meninos. Hoje nós estamos pegando no pé dos meninos. Eu acho que nós estamos pegando nos testículos dos meninos. Mostra essa imagem aí, Ju, que é interessante. É a hidrocele, né? A hidrocele nada mais é do que um acúmulo de líquido dentro do saquinho. Então o testículo fica nadando nesse líquido. Pode ver que na foto aqui da direita está brilhando, né? O saquinho está brilhando, significa que tem água dentro. Então, a principal diferenciação, né, do inchaço do saquinho é a hérnia inguinal ou hérnia inguinoescrotal e a hidrocele. A hidrocele não causa dor, né? Ela pode aumentar, tem 2 tipos, a gente chama de comunicante. Quando ela aumenta de tamanho, diminui, o nenê acorda o saco murchinho, ao longo do dia vai inchando, dorme, acorda murcho. Então, é o líquido que passa da barriga para o saquinho. Então, passa e volta, passa e volta. Essa é a hidrocele comunicante e essa tem indicação cirúrgica. Não é nada urgente, pode esperar a criança crescer mais, que é a grande aflição dos pais, né? Posso esperar crescer mais? Pode, não vai trazer nenhum problema. Então, a hidrocele comunicante, ela sempre tem
resolução cirúrgica. E a não comunicante é aquele saquinho que está sempre do mesmo tamanho, não importa se dormiu, se acordou. Se é um bebezinho, até 1 ano pode ser que reabsorva. Se não, depois, se for de opção dos pais, também pode ser operado. Mas deixar assim bem claro que não dói, que não traz problema para o testículo. Tranquilo. A cirurgia é igual à cirurgia de hérnia, mesmo local, mesmo correção. Quando que seria um tempo bom para a gente dizer assim, olha, realmente agora precisa operar, porque não reduziu até agora? Espera 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando que é o tempo que você acha que o pai pode esperar para operar a hidrocele? A hidrocele por perto de 9 meses, 1 ano, dá para esperar e aí resolver se não tiver resolução espontânea. Tá legal. Então, olha, nós estamos conversando sobre os aspectos cirúrgicos que envolvem os nossos filhos. Ainda temos algumas coisas assim interessantes para mostrar para você. E nós vamos num rápido intervalo e em seguida nós complementamos o 3º bloco. E aí nós queremos mostrar uma foto de 2 crianças maravilhosas e complementando esse aspecto aí cirúrgico que envolve os nossos filhos. Até daqui a pouquinho.